Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma BCD ESG Sustentabilidade. Hoje comigo, Valéria Bessa, sócia fundadora e diretora de inovação da Miolo. Seja muito bem-vinda, Valéria. Muito obrigada. Vamos falar então sobre essas métricas dentro da Miolo e também o que vocês prestam de serviço para outras empresas que precisam se enquadrar em um assunto tão importante, não é? O que é a Miolo no mercado? A gente gosta de posicionar a Miolo, de falar sobre a Miolo como um agente de transformação. Até porque a gente é uma empresa, né, uma consultoria na área de educação corporativa e a gente dá o suporte ao desenho das estratégias de capacitação e desenvolvimento das equipes que trabalham nas empresas. E hoje o ESG, né, estando tão presente, sendo uma prática tão presente e necessária nas empresas, isso tem tudo a ver com a educação corporativa. Então, capacitar, desenvolver as pessoas, né, para que elas possam, de fato, encampar essas ações pensadas estrategicamente pelas empresas é muito importante. Então, a Miolo, ela é uma empresa de educação e comunicação corporativa, e a comunicação dá o suporte a todas as estratégias de educação corporativa pensadas e desenhadas para os nossos clientes, principalmente naquilo que tem a ver com a jornada ESG. Educação e essa questão também de inovação corporativa, duas palavrinhas ótimas e mágicas para a gente falar aqui. Afinal, quando a gente fala de educação corporativa, o que é que a gente pode focar primeiramente aqui nessa análise? A questão social, principalmente? Sim, a educação, quando a gente fala, isso é ótimo, né? Uma pergunta maravilhosa, porque a educação ela já é um agente de transformação em si, né? Então, pensar que a gente tem, enquanto propósito já inicial do nosso fazer, a transformação pela educação e que tudo isso vai ser um agente de transformação das práticas internas corporativas e que essas práticas corporativas vão ter reflexos sociais, isso, né, dá muito orgulho para a gente. Então, sim, a educação está dentro do espectro do social, mas é muito mais do que isso, né? A educação corporativa ela tem a ver com todo o desenvolvimento das estratégias do negócio. Então, quando a gente pensa o desenvolvimento de pessoas dentro do negócio, a gente está pensando nas áreas de negócio da companhia, a gente está pensando nas áreas de DHO, né, urgente gestão, de tudo que é praticado, desenhado, pensado para que essas pessoas possam executar as suas ações de maneira adequada, né, para a finalidade do serviço que elas prestam e também para que elas possam encampar a cultura organizacional e, claro, seguir tudo aquilo que foi pensado, né, pelos CEOs, né, como plano estratégico. Pois é, e quando a gente fala principalmente do olhar humanizado sobre as organizações, não tem para onde fugir, né? Porque quando a gente fala não só da empregabilidade em si, também das métricas ESG, a gente fala muito também dos vasos que se comunicam e das pautas transversais. Diversidade, inclusão, questão de gênero também, mulheres na liderança, né? A gente fala do aspecto salarial, até mesmo a equidade como um todo. Como é que a gente olha para essa questão? Eu acho que tem também projetos envolvendo leitura em Libras. Conta mais pra gente. Exato. Essa é a parte que a gente mais gosta, né? Ver o resultado daquilo que a gente faz. É o impacto, né, de tudo que a gente faz com as empresas que nos contratam. E aí esse exemplo que você trouxe, ele realmente é bem recente e foi um pioneirismo assim, no mercado, né, de postos de gasolina, porque um dos nossos grandes clientes, a Vibra Energia, fez exatamente um trabalho de capacitação dos frentistas dos mais de 8.300 postos para que eles tenham a formação básica, mas necessária o suficiente para fazer um atendimento à comunidade surda, que vai aos postos de gasolina consumir como qualquer um de nós, né? E aí eles antes não tinham uma representatividade na sua língua própria. E agora eles podem ser atendidos em Libras, né? Na língua brasileira de sinais. E isso muda completamente a realidade de um grupo inteiro, né? Então isso nos dá muito orgulho de poder ter pensado junto com a Vibra esse trabalho e de poder entregar para a sociedade um resultado, principalmente para a sociedade que foi atingida diretamente, né? A parte da sociedade atingida diretamente, que é a comunidade surda. Então entregar isso para eles é um orgulho imenso. Muito bacana a gente ver uma faixa que é contemplada com essas iniciativas, também atenção redobrada para o cuidado realmente, né, para você se sentir parte integrante do ecossistema como um todo. Porque a gente fala desse ecossistema e dessas letrinhas que não são só letras, né? A gente tem realmente um ciclo aí que precisa ser retroalimentado para seguir atuante, né, no mercado. Isso. E aí eu tenho um outro exemplo que, dentro do que você falou, que eu acho que também faz toda a diferença para as pessoas, que é a capacitação dentro da área médica.
né? Equipes multidisciplinares que atendem pessoas dentro da jornada oncológica, e a gente desenvolve muitos trabalhos de formação, por exemplo, para o Hospital Israelita Albert Einstein, e toda a equipe multidisciplinar deles recebe a capacitação para poder ter, de fato, atendimento mais humanizado dentro da jornada oncológica, tanto para pacientes quanto para os familiares desses pacientes. Então, não é só o tratamento, né, de uma pessoa com câncer, vai muito além. Então, a gente, de novo, falando disso, a diferença das 3 letras, que não é só o social, porque quando a gente fala dessas ações e do impacto delas, a gente está falando também da responsabilidade com a governança, e regras de compliance, com a equidade, com a diversidade, o respeito às diferenças. Então, cada trabalho que a gente faz, ele está diretamente relacionado a essas 3 letrinhas, né? Ao I, ao S e ao G, e entregando um valor muito maior do que apenas o treinamento. Porque às vezes as pessoas pensam na educação corporativa, né? Contratação de treinamento, contratação de ações de desenvolvimento, educação à distância. Não é isso só. Isso é só um nome que se dá, mas é muito maior que isso, né? Até porque a teoria sem a prática cai por terra, não é nada. Falando da governança, a figura do líder, que é bem diferente da de chefe, a gente já sabe muito bem disso, né? A liderança, que também é um exemplo. Como é que olhamos para esse papel? Afinal, também falamos de uma relação meio que triangular em toda e qualquer organização. Liderança, gente, gestão e também os colaboradores. Qual é a ponta da liderança que você analisa? A liderança é a ponta importantíssima, né? Porque a gente sempre fala assim, a ponta é o executor, é com eles é que trazem o resultado. Eles, de fato, botam, né? Quando a gente pensa na ponta de qualquer empresa, as pessoas estão diretamente executando a ação do trabalho. Mas são as lideranças que são os responsáveis por fazer chegar a essas pessoas administrativas, operacionais ou de negócio, a informação daquilo que foi pensado estrategicamente pelos CEOs, né? Pela área que realmente está ali integrada com o negócio. Então, o papel da liderança é importantíssimo, ela é uma mediadora do negócio. Fazer chegar até o operacional, até o comercial, as áreas de negócio, aquilo que foi pensado enquanto estratégia, principalmente enquanto estratégia ESG, é fundamental. Senão, a gente não consegue atingir, né, os resultados esperados. Para a gente, enquanto fornecedor, enquanto empresa, a liderança e os CEOs são parceiros importantíssimos, porque sem eles a gente não consegue fazer o mergulho necessário naquilo que foi pensado pela estratégia ESG. Porque senão as demandas que chegam para a gente são apenas as demandas de preciso de um treinamento. Na verdade, quando a gente tem o acesso àquilo que é pensado pelas lideranças e conversas com os CEOs, a gente consegue entender o que está antes, né, do pedido, antes da demanda do treinamento, que é exatamente o objetivo do negócio. Isso para a gente é muito importante. Então, a liderança é fundamental. Até porque é aquele papel, né? O líder cuida das pessoas, mas quem cuida do líder? Então, um equilíbrio também, uma preocupação com a saúde mental dessa figura que é fundamental para a base mesmo, seja a base estratégica ou seja a base para qualquer outro fim da organização, é ideal. E saúde mental é outra pauta também. Outra pauta, importantíssima. Para a liderança, principalmente no período que a gente passou, né, recente, de pandemia, que teve que fazer uma gestão de equipe remota, a gente viu pessoas adoecendo diretamente dentro da execução das suas atividades, pessoas precisando se afastar do trabalho, lideranças pedindo socorro porque realmente não conseguiam, né, executar seus trabalhos com saúde suficiente. E aí entra o papel da empresa e das áreas hoje, que são as diretorias realmente de ESG e sustentabilidade, em conseguir entender a necessidade e entregar para cada uma das pessoas colaboradoras aquilo que elas têm de necessidade de suporte, principalmente quando a gente fala de saúde mental. Hoje não é só mais uma questão de vamos deixar em afastamento, né? Agora é muito mais uma questão realmente coletiva, de saúde coletiva no trabalho. E esse suporte que a empresa tem que dar está totalmente dentro do espectro do trabalho do ESG. Sim. Falando da tecnologia que veio de forma, né, a digitalização forçada inicialmente no período da pandemia, que foi o auge, mas no pós-pandemia que vivemos até hoje, com as mudanças, desde o formato de trabalho até o uso da tecnologia como fundamental também no nosso dia a dia, como é que ela se insere no seu olhar nessa questão estratégica, nessa questão também de lidar com as relações humanas dessa maneira, Valéria? A tecnologia ela trouxe um suporte muito grande para o trabalho durante a pandemia. Eu acho que foi o grande diferencial, né? Que sem a tecnologia a gente não teria conseguido, nenhuma empresa teria conseguido se manter. Então,
A Miolo, por exemplo, que antes da pandemia já era uma empresa híbrida, a gente já trabalhava no formato híbrido. Quando a pandemia chegou, a gente teve um esforço não tão grande para se adaptar, porque a gente já era muito digital, né? Então, nossas reuniões já aconteciam muito remotamente, mas nem todas as empresas funcionavam assim, né? Então, durante a pandemia, a tecnologia ela fez a diferença para que a gente pudesse se associar, se relacionar e ter o contato com as empresas, que a gente realmente é contratado, se relaciona, faz as reuniões, mas ela também trouxe um diferencial de saúde. Se a gente for pensar na tecnologia enquanto suporte, né, ela trouxe um diferencial porque ela permitiu que as pessoas se mantivessem em contato umas com as outras, né? Claro. Então, em termos de saúde mental, em termos de humanização, a tecnologia foi o que permitiu essa aproximação entre as pessoas durante toda a pandemia. Para o nosso trabalho, voltando aqui de novo, né, direcionado ao ESG, a gente fez muitas lives direcionadas a esse suporte às pessoas, né? Um dos grandes temas que a gente debateu, inclusive com um profissional muito conhecido que esteve com a gente também, fazendo mediação, que é o Vinícius Donola, a gente pôde falar amplamente sobre a questão da saúde mental, né, e o quanto que as empresas precisam estar atentas cada vez mais a esse tema para que as pessoas consigam ter segurança corporativa, né? Sabendo utilizar, a gente tem ela como aliada e não como concorrente ou temerosa nesse sentido, né? Perfeito. Valéria, a gente vai agora para um rápido intervalo e eu vou convidar ótimo. quem está nos acompanhando também a continuar por aqui. É muito rápido. Na volta, a Valéria Bessa fala tudo isso e muito mais. Ela que é sócia fundadora e diretora de inovação da Miolo. É já aqui no ABCD ESG. ABCD ESG de volta, comigo Valéria Bessa, que segue por aqui no programa de hoje, minha convidada especial. E eu gostaria de saber que tipo de empresa vocês atendem, qual tipo de conexão também é feita entre o serviço prestado e o atendimento também. A Miolo atende empresas de grande porte, né? Por exemplo, na área de distribuição, óleo e gás, a gente atende Vibra Energia, Ipiranga, Raizen, área da indústria, na Braskem, área da saúde, com o Hospital Israelita Albert Einstein. A gente tem empresas da área de telecom, como a Brasil Center, né? Empresas de energia, Neo Energia, Auren Energia. Então, são várias empresas de grande porte, algumas, né, com mais de 80 mil pessoas sendo impactadas diretamente, né, no trabalho executado por uma dessas empresas. Então, entre parceiros, fornecedores, pessoas colaboradoras. Então, são só empresas de grande porte. E por que isso, né? Porque exatamente onde a gente tem a oportunidade de trabalhar essas temáticas de transformação, né? Onde a gente pode ter a entrada e a oportunidade de fazer uma mudança grande com um público e encontrando caminhos mesmo de estratégia para dar o suporte, né, à transformação dessas empresas. Por falar em suporte à transformação, a gente sabe da transição energética, que é um desafio para muitas empresas que precisam se enquadrar, que tem realmente essa preocupação, né, de estar atendendo a esse bem maior que é a preocupação de sustentabilidade socioambiental. Como é que vocês transitam por essa questão? Quais são as iniciativas também? Hoje, falar, né, da transição das matrizes energéticas é um tema extremamente importante para o país, né? Acho que no mundo, mas no Brasil, esse tema tem sido amplamente debatido. E a gente tem sido muito convidado para fazer parte também desse debate, né? Então, quando a gente fala da transição energética, várias empresas hoje no mercado de energia já fazem esse estudo há algum tempo e agora já vem fazendo a migração, né, para o hidrogênio verde e outras soluções verdes industriais também, que são soluções de fato de suporte a essa transformação das matrizes energéticas. Então, desde distribuição e também combustíveis, tem um amplo, a gente não pode abrir tanto, né, porque são hoje, nesse momento, ainda ações sendo implementadas, então são negócios estratégicos das empresas que a gente atende, mas quando a gente faz o relacionamento com essas empresas, é justamente para ajudá-las a pensar, né, a gente é convidado a pensar junto, do como que eles vão capacitar toda uma equipe que antes não trabalhava com aquela realidade de combustível ou de energia, para que eles possam entender não só aquela tecnologia nova, mas também como que eles podem fazer com que essa informação chegue para todos dentro da companhia e para aquelas pessoas que vão usufruir na ponta, sociedade, consumidores. Então, é uma transformação que começa
dentro, né, da empresa, mas que ela tem uma finalidade de chegar cada vez mais, né, para o aspecto mais amplo da sociedade, que são também os consumidores, né, cada um de nós que depois vai passar a ter o acesso a essas novas tecnologias de matriz energética. E é interessante porque essa figura do consumidor é cada vez mais determinante para diretrizes do trabalho que é desenvolvido, também do que se busca com relação ao mercado, porque o consumidor hoje só se liga ou só consome daquela empresa que ele se identifica. Então, está alinhado com as métricas, tem preocupação socioambiental, principalmente sustentabilidade, as gerações estão cada vez mais também dentro desse mercado de consumo e de trabalho com essa preocupação latente, não é? Exato. E isso é para tudo, né? Sim. A gente não está falando só do consumidor que vai a uma loja comprar uma roupa. É em tudo. A análise do consumidor hoje ela é criteriosa. A análise, por exemplo, se uma empresa está fazendo um greenwashing ou não. Né? Então, isso pode acabar com todo um trabalho de uma companhia. Então, o cuidado tem que ser realmente muito grande, porque quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, a gente está falando da vida, da preservação da vida, de todas as formas, né, do nosso planeta. Então, um cuidado que aí passa por governança, passa por ética, né, passa por códigos de conduta, passa por várias práticas ligadas ao compliance que fazem com que essas empresas realmente tenham esse direcionamento às pessoas de dentro e de fora com muita seriedade. Então, o trabalho que a gente executa, como você falou, do relacionamento com as empresas, é inclusive na consultoria, para que essas empresas não passem em nenhum momento, né, informações que possam gerar para o consumidor alguma desconfiança. E aí, em que sentido isso, né? Porque se o trabalho está sendo realizado, ele tem que ser realizado com transparência. Então, se ainda falta, por exemplo, uma parte a ser executada, que isso seja dito também para o público consumidor. Verdade. Valéria, o Brasil é gigante, né? Tem dimensões continentais mesmo. A gente sabe que cada região tem suas particularidades com relação à cultura mesmo, à dinâmica dia a dia. Obviamente, quando a gente fala dessas questões, o mercado de trabalho, métricas, tem coisa que não muda, independente do lugar que se estabeleça, mas tem particularidades, talvez, de lugares que sejam necessárias, de lugares ou empresas que sejam necessárias você olhar com um olhar de tipo, vamos personalizar mais esse tipo de projeto, devido, pensar junto com essa empresa de uma maneira diferente, entendendo essas nuances. É por aí que a gente pode olhar quais são os desafios de vermos as diferenças regionais do Brasil dentro do olhar empresarial, por exemplo. Isso é ótimo, porque a gente está falando das dimensões de diversidade, né? Sim. São várias camadas aí que a gente tem para analisar. E quando a gente fala da diversidade, a gente está falando junto com ela equidade, a gente está falando junto com ela inclusão, a gente está falando de vieses inconscientes, a gente está falando com diminuir barreiras, principalmente no acesso das pessoas aos serviços. E a gente, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente fez com uma empresa de telecomunicação que a gente atendeu durante 15 anos, que foi a Oi. Para eles, a gente fez um trabalho exatamente nesse sentido, de diminuir barreiras dentro dessa dimensão enorme que é o Brasil e a barreira principalmente da fala, do entendimento. Então, a gente, na capacitação das equipes de vendas e atendimento remoto, ou seja, call center, a gente trabalhou muito para que eles conseguissem entender o tom do outro. Então, a diversidade também está na fala, também está na forma como a gente se coloca, né, naquilo que a gente faz. Então, esse abrir espaço para que o outro seja entendido, não só na maneira que ele fala, mas no que ele fala, no como ele pensa, no como ele se comporta, e aí trazendo o nome do programa, que foi Novo Tom, isso é ótimo, porque a gente está falando de todos os tons, de todas as pessoas, em todos os sentidos, não só, né, do tom da pele, mas no tom da voz, na maneira de se comportar. E olhar para o outro, podendo ter oportunidade de respeitá-lo, entender a sua diferença, faz parte do dia a dia de qualquer empresa. Né? Então, se isso não é trabalhado com profundidade e se isso não é trazido para o debate, né, a gente perde uma grande oportunidade, inclusive, na estratégia do negócio. Né? A gente perde a oportunidade de ter um crescimento corporativo. Porque se eu não consigo ouvir o que você fala, se eu não tenho um ouvido aberto para a maneira que você fala, para o seu jeito, eu não consigo nem ter um debate, uma conversa, quem dirá seguir trabalhando junto. Então, ampliar essa conversa e dar a possibilidade de capacitar as equipes, né, para a diversidade é muito importante. Com certeza. Dentro ainda desse leque de opções e possibilidades do mercado, não só se tratando da empresa em si, tradicionalmente como a gente conhece, mas também da força empreendedora, por exemplo, do Brasil, né? Você ser CEO do seu próprio negócio, da sua própria vida, que muita gente
principalmente o advento da pandemia, trouxe aí como desafio para si e segue até com sucesso. E a gente torce para que esses números da empregabilidade sejam mais crescentes, principalmente pela força empreendedora no Brasil. Como é que a gente olha também para esse aspecto da empregabilidade? O empreendedorismo, os desafios dele também de estarem enquadrados no ESG, por exemplo. Isso fala diretamente comigo e com a minha sócia, né? Ai, Nós somos empreendedoras, duas mulheres à frente do negócio, né? Que a gente fez exatamente isso, a gente resolveu empreender e nesse empreender a gente trouxe para o que a gente faz já a preocupação do que hoje a gente chama de ESG, mas que há anos atrás ainda não recebia esse nome, mas quando a gente colocou a empresa como uma empresa híbrida antes da pandemia, já foi pensando nisso. Hoje a gente é uma empresa 100% digital, 100% remota, totalmente paper free, a gente não tem uso de papel em nada do que a gente faz. É totalmente diversa, né? Então, só o fato de já ter duas mulheres ali na frente do negócio, e aí fala diretamente com as pessoas que estão, né, tentando empreender também, que não deixe de tentar, de fazer, mas que tenha em mente também que cada ação de um empresário ou empresária, ela tem que ser uma ação responsável. Sim. Eu acho que o mais importante é isso. Somos muito responsáveis por aquilo que a gente entrega, né, como serviço, como produto, como relação para os nossos clientes diretos. Seja eu uma atendente vendedora, né, de um produto cosmético, seja eu uma empresária do ramo de alimentação e carrocinha de cachorro-quente ou pipoca, ou seja eu uma empresária que tem um espaço e tenha pessoas trabalhando comigo, mas a responsabilidade de cada um dos empreendedores continua sendo a mesma que também daquelas empresas, né, já de grande porte. Responsabilidade com a sociedade, responsabilidade com a equidade, com a inclusão, com a sustentabilidade empresarial e ambiental e com a governança. Ai, parabéns pelo trabalho, inclusive já abre espaço aqui, né, para a questão sororidade, você, sua sócia, a mulher também, num cargo importante de destaque na escolha da sua profissão. A gente está quase chegando ao final, mas antes, deixo à vontade seu espaço para sua consideração final, dicas profissionais, fica à vontade, Valéria. Obrigada. Eu acho que o recado mais importante para que as pessoas, as empresas, né, os CEOs, as lideranças, eles não deixem de investir na educação. Né? Quando a gente pensa em educação corporativa, quando a gente pensa em comunicação empresarial, a gente pensa em levar a informação de forma clara, de forma transparente, de forma organizada, estruturada, para que quem trabalha dentro daquela empresa saiba exatamente o objetivo do negócio. Então, fazer com que esse objetivo chegue para cada uma das pessoas é muito importante. Então, investir na educação corporativa não é perder dinheiro, né? Investir na educação corporativa é investir na sustentabilidade do negócio. E para quem está começando, né, eu acho que é um recado meu, um recado da minha sócia Cristiane Brandão também, que, enfim, minha parceira de longa data nessa jornada de trabalho. O recado que a gente dá é: não tenham medo de empreender, né? Não se assustem com as 3 letrinhas. Elas são uma grande oportunidade de aprendizagem para nós empreendedores e para todas as empresas poderem crescer dentro dos seus mercados, dentro dos seus negócios. Ai, maravilhosa. Parabéns. Obrigada. Bom trabalho, obrigada sempre pelo convite. Sucesso cada vez mais para vocês. Que sejam cada vez mais exemplo também daquilo que é bem feito e que se propague cada vez mais. Tá ótimo. Muito obrigada, Valéria. E para você também que nos acompanha, muito obrigada sempre por sua companhia e audiência. Lembro que o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.